Juízes capítulo 6, a partir do verso 1. Diz o seguinte: mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel, e, por causa de Midian, fizeram os filhos de Israel para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, e acampando-se contra ele, destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos, tanto eles como seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Também eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Verso 11: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, e que pertencia a Joás, a Biezerita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livra a Israel da mão de Midian. Porventura não te enviei eu? Replicou-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livraria Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Somente até aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor tem colocado no nosso coração um despertamento para lermos a Tua Palavra, e que, Senhor, nesse dia nós possamos ser inspirados, encorajados, advertidos, para lermos a palavra do Senhor, essa palavra que limpa o nosso coração, essa palavra que traz luz e entendimento, essa palavra que traz a voz do Senhor ao nosso coração. Ó Deus, que nós possamos amar essa palavra, não só como companheira,
mas como fazendo parte da nossa vida, o alimento diário da nossa vida. Nos desperta para a Tua palavra. E agora, Senhor, diante desta palavra, fala conosco. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, use a fraca instrumentalidade da minha vida para nos trazer uma reflexão, algo simples, mas que vai de encontro aos corações, confrontando os corações, confrontando o nosso coração nessa noite, para nos dar um posicionamento diante do Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos essa situação de opressão desse povo de Deus, mas um povo que estava oprimido, um povo que estava passando necessidade, um povo que estava enfraquecido e sem esperança. E é claro aqui na palavra de Deus que o motivo desse enfraquecimento, o motivo desse sofrimento, dessa opressão, era exatamente o pecado. O pecado na vida do ser humano, ele traz essa consequência. O pecado na vida do ser humano é uma derrota. O pecado, ele afasta o ser humano de Deus. E o pecado, ele é tão forte que ele muitas vezes invade a vida até dos servos de Deus. Esse povo, eu acredito que eles caíram nesse pecado, nessa situação, desviaram a sua atenção do Deus vivo e passaram a olhar para o povo da terra. Nós corremos um risco muito grande, irmãos, quando nós começamos a desviar a nossa atenção dos céus e colocamos a nossa atenção na terra. Eu falo sempre sobre isso. Nós não somos da terra, nós somos do céu. Tenho sido um arauto para isso. Porque quando nós desviamos os olhos dos céus e colocamos na terra, nós começamos a olhar para o costume dos povos que nos cercam. E o nosso coração é muito fácil de ser seduzido por aquilo que nós vemos. Eu não sei vocês, mas no meu caso, eu tenho uma facilidade muito grande de ser influenciado pelo meio. Se não for a misericórdia do Senhor, eu me deixo envolver. Isso é comum no ser humano. Eu não sei vocês, talvez vocês sejam bem mais fortes do que eu nisso. E é isso que aconteceu com esse povo. Eles tiraram os olhos do Senhor e começaram a olhar para os povos, os costumes dos povos. Quantos costumes que servos de Deus têm se apossado e têm praticado, porque
desviou o olhar, olha para o povo da terra e começa a achar bonito, achar bom e copiar. E foi isso que aconteceu com esse povo. Quando eles menos esperaram, eles tinham trazido para o seu meio os ídolos da terra. E colocar um ídolo, irmãos, é muito fácil. O ser humano tem uma facilidade muito grande de colocar um ídolo no seu coração. A idolatria é como se fosse uma doença contagiosa, como se fosse um vírus, que o ser humano facilmente, ele se deixa ser uma presa do ídolo. Esse povo estava aprisionado pelos ídolos da terra. Nós podemos idolatrar muitas coisas, desde membros da nossa família, como até uma coleção de moeda. São muitas coisas que a gente pode idolatrar. Para nós termos uma ideia do que é um ídolo, é quando aquele objeto ou aquela pessoa passa a tomar conta de todo o nosso pensamento. E aí todas as nossas ações, todas as nossas aspirações, todo o nosso desejo é voltado para aquilo, ou para aquela pessoa. Aquela pessoa domina todo o nosso pensamento, nós não pensamos mais em mais nada. E aí não tem lugar para Deus. Isso é que é idolatria. Amai, pois, o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Essa é a palavra de Deus para nós. O nosso pensamento, ele tem que estar voltado para o Senhor, que é o Senhor da nossa vida. E existe ainda um outro tipo de idolatria, que eu acho que é um dos piores, não sei se há uma escala, que é o hedonismo, a idolatria de si mesmo. Pessoas que se idolatram ao ponto de não permitir ser bênção na vida de ninguém, nem se repartir como ser humano com outro. Ele é o centro, todas as coisas acontecem em função dele. A idolatria, ela cega, aprisiona, escraviza a pessoa, e ele não consegue enxergar a sua situação de escravo da idolatria. Esse povo estava sofrendo, esse povo estava oprimido. Muitas pessoas hoje sofrem, muitas pessoas estão aprisionadas por um tipo de idolatria e não se apercebe. Eu acho interessante esse texto aqui, de Juízes, até no verso 10, porque esse povo não era a primeira vez que eles tinham caído nessa situação, e eles tiveram o bom senso de clamar a Deus.
É interessante, irmão, que mesmo aprisionado, mesmo fora da direção de Deus, se você clamar ao Senhor, o Senhor vai te ouvir. Então, se você está aprisionado pelo pecado, esse pecado sufocou a sua vida, você precisa clamar ao Senhor como esse povo clamou. O povo entendeu isso, viu que estava enfraquecido. Então, se você olha e vê que você está enfraquecido, você está sufocado, você está oprimido, você está sem forças, clame ao Senhor, e o Senhor é misericordioso para ouvir o seu clamor. Um coração contrito não desprezará o Senhor, diz o Senhor. Então, Israel clamou, e o Senhor ouviu o clamor de Israel. Agora eu achei interessante, irmãos, é que o Senhor enviou um profeta ao povo de Israel. E esse profeta, ele chega, e eu fiquei esperando desse profeta qual era a solução que Deus ia dar para a vida desse povo, para essa situação. Mas o profeta, como nós falamos pela manhã, ele chega e diz: assim diz o Senhor. Então eu falei, pronto, agora vai vir a solução. Assim diz o Senhor. E ele diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, vos tirei da casa da servidão. E ele vai falando: livrei-vos das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós vos dei a sua terra. Também eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. E pronto. Se a gente olhar assim e falou, pronto, esse povo está perdido. Porque o assim diz o Senhor fala porque eles estão nessa situação, mas diz que eles não deram ouvido à voz do Senhor, então pronto. Mas irmãos, graças a Deus, o Senhor, Ele é maravilhosamente surpreendente. Aleluia. Se a gente olhar aqui com mais atenção, a gente vê que nesse assim diz o Senhor está uma esperança. Aleluia. Às vezes o Senhor não é bem claro, a sua voz não é tão explicada, não é tão, a gente não entende. Mas o que Ele quer que a gente traga bem no nosso coração é exatamente isso. O Senhor diz assim: olha, eu vos tirei da casa da servidão. Aleluia. Então esse é um ponto crucial para nós, irmãos.
apesar de estar em uma situação de desobediência, mas não devemos esquecer de que o Senhor, Ele nos libertou da escravidão. Aleluia! Então, se Ele nos libertou, Ele está querendo trazer à nossa memória e ao nosso coração que Ele é o nosso libertador. Aleluia! Então não existe uma vitória definitiva do inimigo nas nossas vidas, porque o Senhor, Ele é o nosso libertador. Aleluia! E se o Senhor já me libertou de uma situação difícil, o Senhor pode me libertar novamente. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E o Senhor é bondoso e misericordioso. E todas as vezes que nós clamamos, o Senhor está pronto a nos socorrer, porque Ele é o nosso libertador. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor não disse que iria libertá-los, mas Ele quis lembrar ao povo que Ele era o libertador. Aleluia! Irmãos, isso é motivo de nós acordarmos no meio da noite e dar vontade de cantar um hino, pensando nisso. Por isso que a palavra de Deus, nessa manhã, de manhã eu falei que ela nos traz uma esperança, ela nos traz vida. Porque a gente acordar no meio da noite e pensar nisso, o Senhor é o meu libertador. Satanás não tem poder na minha vida. O pecado, lá na cruz, ele foi derrotado. O Senhor me libertou do pecado. Eu não posso mais viver debaixo dessa opressão do pecado. Mesmo que esse pecado tenha me seduzido por um segundo, eu me lembrando que o Senhor é o meu libertador, esse pecado não tem poder de me reter no pecado, porque eu sou libertado pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Esse assim diz o Senhor, irmãos, é maravilhoso. Assim diz o Senhor: o pecado não tem poder sobre nossa vida. Eu não posso viver no pecado, porque o Senhor me libertou. Fui eu que libertei vocês da casa da servidão. As cadeias caíram, foram rompidas. Aleluia! Livrei-vos da mão dos opressores, da mão de todos quanto vos oprimiam. Aleluia! Irmão, muita gente está oprimido por uma sombra, algo que não é real. O Senhor, Ele nos livra de todos os opressores. Eu não consigo, irmão, não consigo me conter de ver um crente derrotado. Não, ele é vitorioso. O pecado não pode derrotar o crente, de forma alguma.
O inimigo, ele bate em retirada, o inimigo ele não enfrenta. Não é por causa de mim, mas é por causa daquele que está em nós. O Senhor está em nós, o Senhor habita em nós. O Senhor nos livrou de todos os opressores. Eu expulsei de diante de vós. Aleluia. É o Senhor, irmãos. É o Senhor. O inimigo, quando vem, ele vê o Senhor. Nas nossas batalhas é como a batalha de Josafá, que não precisou nem deles guerrearem. O Senhor venceu por eles. Eles só cantaram louvores. Assim diz o Senhor. Irmãos, nós temos que levantar a cabeça, aleluia, e ver que essa opressão, ela é uma sombra. Essa ameaça do inimigo, ela é uma sombra, porque o Senhor, Ele está diante de nós. Eu estou diante de vós e vos dei essa terra. É o Senhor que colocou você nessa posição, irmão. É o Senhor. Ele assumiu a morte para nos dar vida, e vida em abundância. Também eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem é o teu Senhor? O meu Senhor é o Senhor dos exércitos, o Jeová Shabalaô, o Senhor da guerra, que venceu todas as batalhas. Ele é o meu Senhor. Se Deus está conosco, o que nós devemos temer? O que eu vou temer? O que pode me fazer o homem? O Senhor é conosco. Quem é que pode nos deter? Tem até um cântico que fala isso, né? O Senhor é conosco. O Senhor era contigo, meu irmão. Isso é uma verdade bíblica. É por isso que nós temos que ler a Bíblia, porque assim diz o Senhor. E disse o Senhor, e aconteceu alguma coisa. Essas verdades, elas têm que estar bem vivas no nosso coração. E aí, irmãos, quando a gente olha para a tentação do inimigo, a gente até acha graça, porque a luz de Cristo brilha nos nossos olhos de tal forma que ofusca o pecado. O pecado, ele só exerce aquela atração, aquela sedução, enquanto ele está nas trevas. Mas quando a luz de Cristo brilha, ele perde aquela atração, e é mostrado a sua imundície do pecado. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia precisa ser lida. E aí, irmãos, o Senhor traz essa palavra, e eu fico pensando, isso é muito claro que o Senhor ia ajudá-los. Está claro aqui, assim diz o Senhor: eu sou o libertador de vocês, vocês não têm com o que se preocupar. Embora vocês tenham se esquecido, embora vocês tenham virado as costas para mim, Ele diz: não destes ouvidos à minha voz. Eu creio que esse povo deixou de ler a Bíblia, mas eu não esqueci de vocês. Eu não virei as costas para vocês. Eu sou o Senhor vosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
E aí, irmãos, a partir do verso 11, eu acho interessantíssimo isso, porque eu acredito pelo clamor desse povo que clamou a Deus, assim como o Senhor ouviu o clamor deles lá no Egito, assim como o Senhor está ouvindo o nosso clamor aqui, assim como o Senhor ouviu o nosso clamor hoje à noite aqui. Cada palavra que você falou aqui para o Senhor está registrado. Cada necessidade está estampada diante do Senhor. O Senhor ouve. Diz que o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, e que pertencia a Joás, as Biarrita, cujo filho de Leão estava malhando o trigo no lagar, para esconder dos midianitas. Veio o anjo e ficou observando ele. Aleluia. Irmãos, isso é maravilhoso. Esse homem que eu acredito que ele, já vi muitas pessoas falarem sobre ele, uns colocam ele como muito corajoso, outros colocam muito covarde, mas eu era um homem, simplesmente um homem como nós homens, e estava escondido ali. Fosse eu também estava escondido. Quando a gente começa a olhar e ver esse homem falar, por aquilo que o homem fala, pela sua fala e às vezes até pela sua oração, dá para a gente conhecer o estado que está o coração dele. Eu vejo esse homem aqui, um homem desanimado, um homem que tinha entregue. Eu acho que ele estava malhando aquele trigo para não morrer de fome, mas ele não estava com nenhuma força, nenhum ânimo. Quantas vezes a gente, ser humano, se encontra nessa situação? Não, agora eu vou fazer só para comer mesmo aqui, igual a viúva lá de Sarepta, eu vou fazer um bolo com esse restinho aqui de farinha, de trigo, e vou comer e morrer com meu filho. Acho que estava muito parecido com esse aqui. Quantas vezes você perdeu a esperança? E a palavra aqui diz que nesse momento esse homem tinha perdido a esperança, mas o anjo do Senhor estava observando ele. Aleluia. Irmão, no momento se você está nesse momento de tristeza, ou se ainda não passou, mas vai passar, eu quero que você guarde bem essa palavra do Senhor. Não é o seu desânimo que vai afastar Deus, não é a sua fraqueza, não. Você não precisa de ser forte, de ser um homem de fé, como dizem por aí, um poderoso, para que Deus, o anjo do Senhor, esteja olhando para você. Não, você pode estar fraco, você pode estar abatido, você pode estar até sem esperança, e está pensando, não, agora não tem mais jeito mesmo, agora acabou tudo. O anjo chega para ele e diz: o Senhor é contigo. Aleluia. E diz o Senhor, aqui é o diz o Senhor. Assim diz o Senhor, mas aqui é diz o Senhor. O Senhor diz, irmãos: eu sou contigo. Aleluia.
Irmãos, o Senhor é comigo. O Senhor é contigo, meu irmão. Aleluia. Lá no seu sofrimento, lá no leito, lá naquela dificuldade, naquela enfermidade. Como eu falei hoje de manhã, que o médico chega e fala: olha, vai ser difícil desse jeito. O Senhor, Ele tem a última palavra. Aleluia. Glória ao Senhor. Temos visto, irmãos, não é 10 anos atrás, não, nós temos visto, esses dias, poucos dias, nós temos visto muitas ações de Deus, assim, maravilhosas, Deus mudando situações, e eu creio que o Senhor há de mudar muitas outras situações no nosso meio, porque o Senhor é contigo, irmão. Aleluia. Embora você pense que é tão fraco, o Senhor diz: você é valoroso. Aleluia. Você tem um valor para o Senhor. Você tem valor, meu irmão. Não é porque você tem alguma coisa, não. É porque você é alma vivente. Você tem valor porque o Senhor Jesus morreu, Ele entregou a sua vida por causa da sua alma, para salvar a alma. E esse é o valor que você tem. Homem valoroso. Gideão estava tão abatido, irmão. Eu já me achei nessa situação aqui. Ele diz: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso? Tem hora que não tem explicação, irmão. Não adianta a gente querer explicar e a gente só fala assim: não, irmão, é a vontade de Deus, né? É a única explicação que a gente tem. Fala assim: é a vontade de Deus, e realmente é. Por quê? Por quê? Por quê, Senhor? Onde estão todas as maravilhas? Olha, irmão, olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Nós precisamos, irmãos, muitas vezes olhar para a nossa vida e ver quantas maravilhas o Senhor já fez. Irmãos, só o fato de sermos salvos, olha, irmão, isso não é brincadeira. Eu acho o maior milagre na vida do ser humano é a pessoa ser salva. Porque a pessoa não salva, ele está cego. Você explica o evangelho, não adianta explicar o evangelho. Você explica, ele não entende, não aceita. Os seus ouvidos estão agravados. Esse dia eu tive conversando, uma moça deu um testemunho dizendo que ela ia na igreja, ela ouvia as pessoas falarem, os pastores falarem, parece que estava falando numa outra língua, ela não entendia o que falava. E ela saía pior ainda, porque ela ia buscar um socorro e não encontrava aquele socorro. E um dia ela foi e parece que os ouvidos dela se abriram, ela começou a entender e a graça de Deus entrou no coração dela e ela foi salva. Então, irmãos, se você entende a palavra de Deus, se o Espírito de Deus vivificou você,
ao ponto de você entender a palavra de Deus, de você entender que aquilo que o Espírito está falando à igreja, aleluia, glória a Deus, isso já ganhou tudo, já ganhou a vida, aleluia, é um privilégio. É um privilégio, é por isso que o povo de Deus se esforça cumprindo o ID do Senhor para levar o Evangelho através das missões, para que essa palavra esteja à disposição de outras pessoas e essa palavra também desagrave os ouvidos e a pessoa entenda o que Deus está falando, e esse Espírito venha e vivifique essas pessoas. O Espírito de Deus, Ele tem prazer em vivificar as pessoas, aleluia. Então, irmãos, nós que fomos vivificados, isso já é tudo. Você pode dizer assim: graças a Deus, eu sou um cidadão do céu. Um cidadão do céu. Irmão, não existe nada para se comparar. E eu faz muito tempo que eu não conto essa história, agora o Senhor me lembrou. Eu tive uma época na minha vida, acho que há mais de 30 anos, que eu trabalhava no Senado Federal, dava assistência lá. Vocês viram tanto que faz tempo, que até o Henrique Santilli era senador na época. E eu vi aqueles homens lá no Senado, inclusive que foi até o Henrique mesmo, saindo com aqueles segurança, né? Um elevador especial para eles, um carro especial. E eu, no meu coração, irmãos, eu desejei ser igual a um homem daquele. Eu falei, bem que eu podia ser um senador desse, né? Aí Jesus falou comigo, me lembro direitinho assim. O Senhor falou assim: mas você quer deixar de ser um ministro do céu para ser um homem igual a esse aí? Aí eu falei, quero não, Senhor. Quero não. Aleluia. O privilégio é maior, irmãos. O privilégio é maior. Aquela posição ali é material, é passageira. Não sei nem onde é que anda esse homem. Não sei nem se foi para a glória. Acabou. Passou. Só deve ter um nome de rua por aí no nome dele. O Senhor, irmão, me salvou. Eu sou cidadão do céu. Eu sou um ministro do céu. Estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É muita bênção. É muito privilégio. O inimigo não pode ofuscar isso, irmãos, na nossa vida. Então, Gideões, o Senhor é contigo, você é forte, aleluia, glória a Jesus. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Virou-se o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força. Que força! O homem não tinha nem coragem. Como é que ele tinha força? É aquilo, irmãos, que eu falei de manhã. Uma é a visão do céu para o homem, outra é a visão do homem para o céu.
Quando nós olhamos para o céu, nós vemos o cordeiro, e o céu olha e vê o leão. Quando nós olhamos para o céu, nós olhamos para o Senhor e vemos Ele, o Senhor, e nós servos, escravos. Nós somos escravos, nós somos comprados como escravos no mercado. Então nós somos escravos. Então nós olhamos para nós estamos vestidos com roupa de escravo. É assim que a gente tem que olhar para o Senhor. Ele é o nosso Senhor, nosso dono, nos comprou como escravo, e eu estou com roupa de escravo. Mas o Senhor olha para mim, irmãos, Ele não vê um escravo, Ele vê um filho. Aleluia! A visão é diferente. A visão de Deus para nós é diferente. A minha visão é de que eu sou fraco. Realmente sou. Sou homem limitado, cheio de fraquezas. Mas o Senhor olha para mim e diz: olha, você é forte, aleluia. Porquanto eu hei de ser contigo, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Se o Senhor é conosco, irmão, nós não somos fracos. Porque o Senhor é a nossa fortaleza. Aleluia. Ele é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Aleluia. Aleluia. Não é força física, não. Não é força material, não é força econômica, não. É força espiritual. É o poder de Deus que move todas as coisas. E pode reunir legiões e legiões, porque como de um só golpe, o Senhor os coloca por terra. Aleluia, porque a nossa força é a força do Senhor. A espada é a espada do Senhor. O anjo do Senhor está olhando para nós. O Espírito de Deus está em nós. O Senhor está em nós, como eu falei de manhã, sobre nós e entre nós, como diz lá em Efésios. E é nessa força é que nós vamos vencer, para a glória de Deus Pai. Vai, porque eu hei de ser contigo, diz o Senhor. Assim diz o Senhor.